principalmente aquelas que têm maior possibilidade de virem a ser cobradas no exame de ordem. Tá? E uma delas, ainda mais... boa noite. Ainda mais com os últimos acontecimentos, né? Essa questão agora envolvendo o ministro do Meio Ambiente, remessa ilegal de madeira para os Estados Unidos, Polícia Federal fazendo busca na casa dele, o Supremo afastando gente do IBAMA. Então, é evidente que isso aí está chamando a atenção, e eu resolvi antecipar logo e falar sobre isso, que pode ser que depois não dê tempo. Tá? Bom, essa lei, gente, a 9.605, ela é de 98. De lá para cá, ela recebeu alterações e nós também tivemos outras leis, tá, promulgadas tratando especificamente de alguns assuntos ambientais, como a proteção da Mata Atlântica e etc. Evidente que eu não vou ter tempo de abordar todos esses diplomas legais, a voz falhando já, mas, principalmente, essa lei de crimes ambientais, no que tange aos crimes contra o meio ambiente, nós vamos abordar, como eu já disse, pela importância. Bom, antes, quando comecei a estudar isso, um dos grandes empecilhos é que nós não tínhamos uma legislação que abrangesse toda essa questão. Nós tínhamos fragmentos, tá? Fragmentos de proteção ao meio ambiente, veio o Código Florestal e etc. Bom, sempre foi um problema a preservação ambiental em razão de uma série de fatores. Tanto isso é verdade que o Constituinte incluiu lá na nossa Constituição, estou falando da Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita em 1986 e concluiu seus trabalhos em 88, quando, em outubro, nós tivemos a promulgação da atual Constituição. Então, isso tem tempo. Tá? Nós temos lá um mandamento constitucional, lá no artigo 225, que trata justamente disso. É tão importante, tá, para a nossa geração, a atual geração, como as futuras, que o meio ambiente seja protegido, tá, inclusive pela Constituição. Então, eu que lecionei Direito Ambiental lá na Faculdade da Cidade, na Gama Filho, eu sempre falei para meus alunos, eu não me considero um ambientalista, porque eu nunca vou subir numa árvore para evitar que corte a árvore, entendeu? Mas não vou mesmo. Tá? Mas eu acredito nas leis, tu tem que punir quem cortou a árvore, ou para que ele não corte, ou se cortar, seja punido. Tá? E, uma época, eu conversei muito com o Mink, ele até me deu um livro autografado lá por ele, quando do lançamento de uma coletânea de leis ambientais feito pelo professor lá da UERJ, amigo dele. Tá? E vocês sabem que o Mink é ligado a essa questão ambiental, ele é um fervoroso defensor do meio ambiente, teve lá o lance das pererecas, né, que ele protegeu uma vamos dizer assim, um grupo, uma moradia de umas pererecas lá numa obra que o Estado estava fazendo, e aquilo virou ícone, né? Discussão. Bom, quando você começa a lecionar direito ambiental para os alunos, num primeiro momento, o aluno tem uma decepção, porque ele pensa que tu vai tratar logo de cara de lei, tá? Direito ambiental. Mas não.
eu procuro trazer, antes disso, a discussão de alguns temas pertinentes, como bioma, biosfera, tá? O ciclo da água, o ciclo da vida, tá? A lei de conservação lá de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, tá? E etc. E só depois a gente entra no direito propriamente dito. E aí, os alunos vão vendo que essa questão ambiental, gente, não envolve só mico-leão-dourado, tá? Projeto Tamada Tartaruguinha, nada disso. Tem uma série de objetos de estudo, uma série de abordagens. Por exemplo, o direito à propriedade, tá, tem a ver, o loteamento do solo urbano, os transportes, tá? Tudo isso tem a ver com o meio ambiente. E, no nosso caso aqui, a lei, né, tratando dos crimes do meio ambiente, é lógico, a gente não vai ler a lei inteira, vamos tratar da parte dos crimes, mas eu tenho que fazer menção a esse diploma. Tá? Então, a lei de crimes ambientais, ela vai trazer no seu bojo tanto infrações administrativas, tá? Como, gente, eu passo, porque toda hora que alguém quer entrar, aparece aqui na minha tela que fulaninho está desesperado querendo entrar. Aí eu tenho que parar para clicar para entrar. Tanto trata de infrações administrativas, quanto de delitos, boa noite, de delitos ambientais propriamente ditos. Tá? Então, a lei traz infrações administrativas que não tem nada a ver com crime, e crimes ambientais. Tá? E aí, traz, lá na nossa lei, a descrição, tá, do que vem a ser o meio ambiente, tá? Que eu anotei aqui, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso nós encontramos, essa definição, lá na Lei 6.938, no artigo 3º. Tá? Bom, e temos outras... Boa noite, mano. Temos o próprio artigo 225 da Constituição, temos lá no Código Civil ao direito de propriedade, ou seja, nós temos uma gama imensa de legislação tratando do meio ambiente, e mesmo assim está do jeito que está. Tá? Agora está vergonhoso, um ministro, tá, que era para preservar o meio ambiente, suspeito, que ainda não foi condenado, transitou em julgado, suspeito de participar de remessa ilegal de árvores, tá, para o exterior, gente. Só a ponta do iceberg. E se vocês prestarem atenção nas notícias dos jornais, verificarem as fotos, as filmagens, vocês veem que são árvores centenárias, porque para uma árvore chegar daquele tamanho, não é em 1 ano, 2 e 10. Ali, tá? Muito tempo de vida de uma árvore daquela. E que você simplesmente não tem como repor aquilo no lugar. E aí eu me lembrei, quando eu comecei a falar, que a gente fala de bioma, de ecossistema, essas coisas, antes de entrar no direito propriamente dito. E uma coisa que eu aprendi, principalmente com os colegas lá da biologia, eu tenho que fazer um parêntese. Vocês sabem que eu estudei outra coisa antes de direito. No direito, a galera estuda direito ambiental.
Eu antes estudei engenharia ambiental, que é uma disciplina lá no curso de Direito, que trata dessa questão de relação de preservação de meio ambiente e obra e operação de engenharia, tá? Só para vocês terem uma ideia, na época que eu fiz engenharia, ainda se usava chumbo tetraetila no combustível, porque para evitar explosões fora do tempo correto, eles adicionavam chumbo tetraetila, chumbo, na gasolina. Isso causava poluição, porque o chumbo ele não era consumido pelo motor, quando a gasolina explodia, ele era só para manter a explosão em determinado nível, estabilizada. Quando isso explodia dentro do motor, esse chumbo era jogado na atmosfera. Então a gente ficava respirando, além de outros gases poluentes, como monóxido de carbono, tinha chumbo tetraetila. Tá? E nas nossas provas era comum. Caía lá na prova assim, sabendo que um carro, dava lá um carro qualquer, vamos dizer um Volkswagen. Um Volkswagen gasta tantos litros de gasolina por quilômetro rodado, numa viagem do Rio a São Paulo, de ida e volta, sabendo que a cada litro consumido tanto de chumbo é jogado na atmosfera, qual será o impacto, ou seja, negativo, a poluição, quanto de chumbo vai se lançar na atmosfera nessa viagem. Você tinha que fazer lá as contas, é a coisa desse nível. Então, é uma outra coisa. Tá? Por que eu estou falando isso? Não se usa mais chumbo na gasolina, agora adicionam o álcool, tá? E outras substâncias para que a gasolina fique estável na sua detonação. Mas essa preocupação vem de muito antes. Então, chegou-se a esse diploma legal que a gente achava que seria, assim, uma salvação para o meio ambiente, que já estava previsto na Constituição e tinha uma lei. Tá? Só que a gente viu que a realidade não é essa. A ganância, né? Cada vez produção de mais alimento, seja na agricultura, seja na criação animal, eles querem mais área, porque é melhor ter mais área do que fazer com que a mesma área produza mais, que sai mais caro. Então é mais fácil derrubar mata, poluir e seguir em frente. Bom, antes de prosseguir, eu não posso esquecer de falar uma coisa para vocês. Se discute muito, isso pode cair no exame de ordem, se aplica ou não o princípio da insignificância na lei ambiental, gente. Tá? Que princípio da insignificância? Da bagatela. Tá? Você tem uma pequena lavoura que você desmatou um pequeno pedacinho da mata para fazer uma lavoura de subsistência. Numa mata imensa, você foi ali e tirou um pedacinho, pequenininho. Vai se aplicar ou não esse princípio da insignificância? Nós temos duas correntes. A majoritária é que se aplica sim, porque se aplica a tudo. Tá? A majoritária. E a minoritária é que não, porque nós estamos falando de um bem, o patrimônio de todos, da União, do Estado, do município e do mundo. Agora mesmo, recente, nós tivemos um ministro lá da França deixando claro, ele falando claramente que a Amazônia não pertence só aos brasileiros, mas pertence à humanidade. Tá? Os mesmos malucos que acabaram lá na Alemanha com a Floresta Negra, acabaram com as florestas francesas, inglesas, agora estão preocupados com as nossas florestas. Tá? Mas eu, de fato, entendo que a Amazônia, assim como a Antártica, ela não pode ser de um único país, até porque a Amazônia não é só brasileira, tem vários países ali na região amazônica. Mas
é fácil você falar como os outros devem agir, já que você não fez seu dever de casa. Mas o importante é ter em mente o seguinte: o ecossistema ele tem que ser equilibrado. Tá? E na natureza, a natureza por si só ela busca o equilíbrio. E a biosfera, a parte da Terra onde tem a vida, ela é formada por minúsculos ecossistemas, microecossistemas. Você tem uma floresta, por exemplo, que é um ecossistema, a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a Mata Atlântica. Isso são grandes ecossistemas, né? Agora, dentro desse ecossistema, tem que ser entendido que tem os microsistemas. Por exemplo, uma folha Mara, mas a corrente majoritária é que se aplica, dependendo do crime. Tá? Eu não estou dizendo se eu concordo ou não, eu lancei uma bola aqui para quem quiser pesquisar, é uma pesquisa boa. Mas, por exemplo, eles dizem, só para ter uma ideia, eu ia chegar lá, que a conduta, o pessoal que prega que não pode se aplicar o princípio da insignificância, tá? Deve ser porque tem muito pau, madeira lá, eles gostam. Aí o que acontece? A conduta, isoladamente, é isso que eu ia falar agora, ela pode ser insignificante, mas se você parar para pensar, uma coisa leva a outra e pode ocorrer um desequilíbrio ecológico sem precedente, mesmo numa pequena, tá? Intervenção. O que eu ia dizer é o seguinte: você chega numa floresta, você tem ali um grande ecossistema. Vamos dizer, a floresta amazônica, tá? A floresta amazônica. Mas quando você, em determinado local da floresta amazônica, você fixa sua observação para uma folha, tá? Uma folha de chuva, onde a água da chuva fica ali armazenada. Naquele local, você vai ter um micro ecossistema único ali naquela folha, com criaturas unicelulares, criaturas pluricelulares, entende? Mas único, naquela folha. Se você entender que o somatório de uma floresta são vários microecossistemas, você vai começar a entender que, por menor que seja, em princípio, um problema ambiental numa região, ele pode ter proporções devastadoras. Nós temos exemplo disso em outros países. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, Austrália. Vocês sabem que a Austrália é praticamente um continente à parte, né? Uma imensidão de terra, muito parecido com o Brasil, com vários biomas ali. E quando os exploradores ingleses chegaram ali, eles tinham que levar alimento, tá? E muitos levaram nos navios coelhos, lebres, porque eu não sei se vocês sabem que eles reproduzem muito rápido, são animais fáceis de transportar em navio. Uma vaca é grande, né? Um boi, mas um carneirinho, um coelhinho leva fácil. Então, eles, gastando pouco espaço, levaram coelhos, lebres, né, para a produção de alimentos. Chegou lá, naquela vastidão, começaram a fugir e reproduzindo, que coelho reproduz mesmo, começaram a ter um número excessivo, tá, de lebres selvagens pela Austrália, devastando os campos que eles cultivavam. Tá? Aí a lebre, lá na Austrália, não tinha um predador natural, especializado em predar a lebre. Aí o que os espertos
pensaram, bom, vamos levar um predador. Tá? Aí levaram um predador lá, um tipo de animal que predasse um lobo, que predasse as lebres. Beleza, levaram, soltaram, os bichinhos começaram a comer as lebres. Só que ele também não tinha um predador para ele, aí ele começou a se multiplicar, ou seja, é o que a gente conhece como desequilíbrio ecológico. Tá? Na Flórida, lá nos Estados Unidos, está se vivendo lá um problema de invasão de répteis, principalmente pitons, que não são daquela região, vieram de outros países, a piton birmanesa e outras, são cobras constritoras, ou seja, não tem veneno, mas são cobras imensas, a ponto de comer uma pessoa, tá? E que, como não tem predador natural, lá, o que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente na Flórida? A galera viajava, trazia, encomendava pelo correio, a cobrinha bonitinha, pequenininha. Só que a cobrinha ia crescendo, ficava um cobrão. E aí comia muito e ficava perigoso. Já teve gente que foi morta pela seu próprio animal de estimação. Ela enrolava no pescoço e matava a pessoa. Então, o que eles faziam? Porra, ficou grande, joga fora. Jogou a cobrinha no meio ambiente. Só que a cobrinha não tinha predador natural. Agora, eles pagam, tá? Todo ano lá tem uma temporada, eles pagam na temporada de reprodução para as pessoas caçarem pitons para tirar de circulação, porque ela está comendo a fauna. Até jacaré ela engole. Tá? Eu já vi foto de piton que engoliu um jacaré inteiro. O crocodilo, né? O crocodilo lá ainda estava vivo, rasgou a piton, aí morreram os dois, o crocodilo e a piton. Tá? Então, gente, esse tipo de acontecimento está espalhado pelo mundo. Aí vem para o Brasil. Nós temos vários casos de peixe que não se reproduziam, não viviam em determinadas áreas e foram soltos na natureza, estão dizimando a população nativa de anfíbios, de peixe. Agora, com esse negócio de pulverizar lavoura, por exemplo, muitos fazendeiros descobriram que as plantas que precisam de fecundação, polinização, tipo abóbora. A abóbora tem o macho e a fêmea, tem que passar pólen dela, do macho para a fêmea, para fecundar e produzir. Se você tiver uma espécie de um sexo, não vai produzir. E quem fazia isso na natureza, ou é o vento, ou os insetos, principalmente as abelhas. Tá? Por isso que vocês veem aí várias plantas que precisam de polinização, de ser fecundadas, ela tem flores maravilhosas para justamente atrair as abelhas para que haja a disseminação ali, né, do macho sobre as fêmeas. E aí a galera começou a usar inseticida em larga escala, com avião e tudo, matou pragas, mas também matou o quê? Abelhas. E aí eles descobriram que começou a parar de produção. Por quê? Porque não tem mais abelha para participar da fecundação das plantas. Então, eu só estou contando alguns casos para vocês entenderem, tá, que essa questão ambiental é muito mais do que cortar uma árvore ou abrir uma mina, tá, que eles estão fazendo em vários locais. Serra Pelada foi um exemplo clássico. Isso vai muito além. Tá? É coisa complicada. E eu entendo que eu já tive aluno meu que fez esse tipo de trabalho para o TCC, que é muito melhor prevenir, tá, do que tentar reparar. Então, eu acho que a melhor política ambiental não é você exigir de uma empresa, por exemplo, que ela repare o dano que ela causou.
Porque nunca que ela vai conseguir reparar o dano. E eu estou falando, gente, reparar o dano ambiental. Eu não estou falando em reparar o dano civil, que nem aconteceu em Brumadinho. Ah, vai pagar indenização para a família dos mortos. Tá, e aí? Ah, a questão penal, vai prender o operador lá que cometeu a poluição por culpa. Tá, e daí? E o meio ambiente? Alguém está preocupado em restaurar o meio ambiente? Nunca vão conseguir. O homem não tem esse dom, tá? De reparar o meio ambiente como ele era antes. Ele pode tentar minimizar, por exemplo. Eu acho que todos vocês sabem que a floresta da Tijuca é uma das maiores florestas artificiais do mundo. Ela foi plantada pelo homem. Começou com o imperador do Brasil, que gostava disso, e ali foi se plantando. Mas é diferente de você restaurar um bioma na sua integridade. Leva anos, séculos até, décadas, até séculos, para que a natureza se recupere. Tá? Então, quando a gente fala em reparação do dano, eu não estou me limitando à reparação civil e penal. Eu estou falando da recuperação do dano propriamente dito. Tá? E como é muito difícil reparar o dano ambiental em si, a melhor política, tá, é o quê, gente? É evitar o dano. E como se evita o dano, gente? O licenciamento ambiental. Tá? Lá o EIA, o RIMA, são etapas para você licenciar uma atividade poluidora, uma mina, alguma coisa que possa poluir. E praticamente tudo que o homem faz pode destruir o meio ambiente, ou poluindo, ou emitindo gases de efeito estufa. Até você, hoje aqui, nós estamos estudando. Se nós estivéssemos na faculdade, o que ia acontecer na faculdade? Estaríamos lá, luzes acesas, andando de elevador, bebendo água no bebedouro, aqueles ventiladores lá, toque, 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 entendeu? E fazendo o quê, gente? Consumindo. Por quê? Liga a luz, ventilador, água, isso aumenta o consumo de energia, as nossas térmicas têm que voltar, têm que aumentar, tá? Porque energia elétrica não é poluente, mas da onde vem a energia? Ela pode vir pela hidrelétrica, que realmente a poluição seria zero, mas tem o impacto ambiental. Quando se constrói um lago, da represa para construir um lago, olha o tamanho de Itaipu. O que mudou ali o meio ambiente? Até o microclima local mudou, gente, tá? Por causa da quantidade de água. Mas nós temos energia elétrica produzida de usina nuclear, aqui no Rio, e de térmica, tá? Que queima diesel, gás. Isso aumenta a emissão de gases. Então, qualquer atividade humana, se a gente parar para pensar, é potencialmente lesiva ao meio ambiente. Tá? Qualquer uma. Cursinho de inglês, barraquinha na feira, tudo isso tem influência no meio ambiente. Bom, então o que acontece? O licenciamento ambiental ele é feito através do EIA, é o estudo do impacto ambiental. Você quer fazer uma hidrelétrica, quer construir uma fábrica, tu tem que providenciar um time de expert de várias áreas, tá? E dependendo da sua atividade, maior ou menor número de pessoas, e ali você fazer estudo de como aquela obra, aquela construção, aquele implemento de uma atividade econômica vai impactar no meio ambiente. Tá? Houve isso lá em Itaipu. Tá? Foi inundado, teve que ver para onde iriam remanejar animais. Tá? Teve que tirar, porque ia morrer. Tá? Na região, só para vocês terem uma ideia, vários operários foram de vários locais do Brasil para lá, e lá, gente, aumentou coisa que, num primeiro momento, não passaria para pensar. Aumentou a prostituição. Por quê? Peão de obra trabalha recebe por semana.
trabalhava de segunda a sexta, sexta à noite recebia o pagamento, tá? O cara está longe de casa, uma semana trabalhando, o que ele vai fazer? Vai arrumar uma namorada, né? Uma namorada. Aumentou a prostituição, que tinha dinheiro. Foram prostitutas, tá? Homossexuais, foi a galera que vive disso, que aí também alterou a bandidagem, vai lá o cafetão, o segurança da porrada nas meninas para elas entregarem o dinheiro. Aumentou doença venérea. Na época não se falava de AIDS, mas era sífilis, gonorreia. Teve que impactar a saúde, aumentar posto de saúde, enfermeiro, médico, insumos, porque não tinha isso naquela região. E isso não já tinha ocorrido antes. Por exemplo, aquela represa americana, a empresa Hoover, foi uma das primeiras represas de concreto feitas nos Estados Unidos. Ela basicamente impulsionou, tá? Uma cidade que hoje é a meca dos jogos, tá? A Las Vegas hoje é o que é graças a esse empreendimento, tá? Faraônico, que foi uma das maiores obras de concreto armado do mundo. Para vocês terem uma ideia, o concreto, quando começa a reação química, libera calor. Eles tiveram que colocar resfriador, gelo, para poder resfriar a barragem, né, devido ao calor gerado. Então, para vocês terem uma ideia, Las Vegas era um povoado. Como começou aí gente lá para fazer a represa, tá? Eles iam no final de semana se divertindo no povoado, né? Atrás de prostituta, jogo, e deu no que deu, gente, a meca do jogo, tá? Aqui, Angra dos Reis, nós temos o exemplo de Angra dos Reis, que o trocador de calor, isso aí eu conheço bem, porque uma vez eu fiz uma manobra, 2 vezes, pela Marinha, que a gente tinha que fingir que ia sabotar a usina, né? E o meu grupo, nós escolhemos não entrar na usina e explodir, mas sim sabotar através de MEC, mergulhadores de combate, inserido por submarino, o trocador de calor. O que é isso? Vem lá um cano de dentro da usina e, para resfriar a água do núcleo do reator, troca calor, tem um trocador de calor, tipo um radiador, dentro d'água. E nós lá estávamos lá medindo, e depois nós fomos ter acesso, principalmente a dados da UERJ, que gradativamente a temperatura ali naquele mar, que é um mar de água fria, está aumentando. Por quê? Porque a usina não para. Então vai aumentando ali 0, alguma coisa de grau por ano. Ao longo dos anos, a usina tem lá desde a década de 80, veio aumentando a temperatura do mar ali no local, que trouxe novas espécies, tanto vegetais, da flora marinha, como animais. Peixes que antes não viviam ali, passaram a viver porque a água está mais quente. Então, é uma loucura, tá? É uma loucura. Esse caso lá de Brumadinho, nunca que eles vão recuperar aquele meio ambiente, tá? Muito mal vai ter uma indenização e uma reparação. Bom, então, eu só falei isso tudo para vocês entenderem essa questão do princípio da insignificância, tá? Está em aberto, tá? Qual é lá a própria em matéria ambiental, que eu estou falando para vocês, um princípio que vigente é a da prevenção ou precaução. Por quê? É o que eu falei antes. É muito mais aconselhável evitar o problema, precaver, tomar prevenções, do que tentar resolver, que não vai resolver. Então, por causa disso, em que pese ser minoria, é uma grande quantidade de cientistas que dizem que não pode se aplicar o princípio da insignificância. Tanto faz tu matar 200 animais selvagens ou dar uma pedrada numa rolinha para comer assada, é o mesmo problema, tá? Aquela rolinha vai deixar de ter o pombinho ali
2 filhinhos por ano, filhotinho, no final vai diminuir, aí vai acontecer o que aconteceu com o arara azul, né? Vai praticamente extinguir. Bom, outra coisa que antes de falar dos crimes, que eu devo falar para vocês, é o sujeito ativo, tá? E aí foi uma novidade, é que a legislação ambiental permite que a pessoa jurídica seja punida, tá? Seja punida por crime ambiental, tá? Coisa que antes no Brasil não se falava, era só pessoa física, tá? Hoje existe a possibilidade, gente, da pessoa jurídica. É óbvio que tu não vai prender uma empresa, botar na cadeia, mas tem previsão, tá? Então, diz lá o artigo 2º da lei: quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominados, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho, o de órgão técnico, o auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei numa delegacia lá de Campos Elíseos, 60DP, tá? Ela fica ali atrás da Reduc. E uma vez, uma pessoa foi lá dizendo que, de novo, a Reduc estava despejando poluente, que lá é uma área de manguezal, e estava indo para o mangue e para o mar. Todo mundo sabe que manguezal tem que ser protegido, porque é onde, normalmente, é o santuário dos animais que nasce ali, tá? Caranguejo, crustáceo, que serve de alimento para o peixe, e assim mantém toda a cadeia alimentar, né? Porque, gente, se você tem cadeia alimentar, um que se alimenta do outro, você não pode eliminar nenhum desses. Porque se você elimina quem está abaixo da cadeia alimentar, você acaba eliminando quem predava esse animal. E, por sua vez, o que predava, tá? Se você acaba com o predador de certo animal, ele vai proliferar, então vai causar desequilíbrio. A natureza tem que ser perfeita. E quando o homem bota a mãozinha, dá ruim. Bom, aí nesse caso, eu mandei uma equipe, junto com uma equipe do ICE, que eu convoquei, e demonstramos lá que tinha poluição. Aí estouramos um procedimento, e eu sabia que aquilo ia ser tirado da minha delegacia e levado para o meio ambiente, porque razões óbvias, né? Estou falando de Petrobras, governo federal, governo estadual, e um delegado maluco instaurando um inquérito para fornicar a vida da refinaria né? E a Reduc, Duque de Caxias. Logo eles iam, mas enquanto não tiraram da minha mão, estava investigando. Aí eu marquei uma reunião, olha só como é que funciona a cabeça desses caras. Eu marquei uma reunião falando da diretoria e identificar quem era o responsável. Aí ela está lá conversando e perguntei lá ao diretor, né, gerente, vem cá, meu irmão, pô, vocês poluíram, agora eu estou com esse procedimento lá, a multa, tá, pode, normalmente é 50 milhões de reais, mas pode chegar a 100 em caso de reincidência. Aí falou, doutor, eu lamento, tá, eu lamento muito, mas a minha profissão aqui é refinar petróleo, então eu sustento minha família assim. O senhor falou de 50 milhões, pode chegar a 100 milhões de multa, tá? Isso, é 100 milhões de multa. Eu vou garantir ao senhor o seguinte, a partir de que nós recebermos a citação da justiça, nós já vamos receber, a Petrobras já vai reservar 100 milhões, que na época era o valor da multa. 100 milhões vai ficar numa conta à disposição da justiça, rendendo juro, separado. Mesmo condenado, e nós vamos ser condenados, que não tem como ser, que nós poluímos mesmo, nós vamos recorrer, e vamos recorrer, e vamos recorrer. No final,
essa multa de 100, a gente vai entrar em negociação, vai dizer que não tem como pagar, a justiça vai querer receber para tentar ressarcir, nós vamos pagar menos de 100 milhões. O dinheiro já está lá, 100 milhões. Nós vamos pagar 50, talvez 30 milhões só. Eu falei, cara, mas mesmo assim, 50 milhões é dinheiro para cacete. Ele falou, mas para evitar essa poluição, o senhor sabe quanto é que eu gastaria, no mínimo, entre estudos de viabilidade e de execução? No mínimo eu gastaria. Eu falei, não, quanto? Com certeza, mais de 1,5 bilhão para fazer o estudo, importar material, construir, para tentar evitar. E eu ainda não teria garantia que não ia extravasar material para poluir. Então, eu estou falando aí de gastar 1,5 bilhão. Tá? O que é melhor, gastar 1,5 bilhão ou 50 milhões? Né? Eu prefiro, com 1,5 bilhão, quantas vezes eu pago essa multa de 50 milhões? Tá? Então, é assim que pensam eles, gente. Entendeu? É assim que pensa. Por isso que a legislação prevê a prisão desses caras. Tá? Dificilmente acontece, mas prevê. Tá? Bom, então, lá no artigo 3º da lei, fala da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Me permito ler, depois eu juro que eu vou pular logo para a parte de crime. Tá? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui as das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Tá? Bom, e aí nós temos multas, por exemplo, previsto para pessoas jurídicas. Tá? Eu não vou falar nisso agora, porque teria que ler toda a lei, e eu já falei que eu não vou ler toda a lei. Mas, na lei, gente, nós temos, por exemplo, sursi penal, tá? Nós temos lá no artigo 16 da lei que diz, nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Tá? Então, pequenos delitos, a pena não passa de 3, suspende, o cara não vai nem preso. Tá? Nós estamos falando de um bem que é para todo mundo. E lá, quando eu lecionava Direito Ambiental, lá na Gama Filho, eu fazia uma analogia para os alunos, porque nem todo mundo tem a noção. Eu não estou falando de ser ecochato, tá? Desse cara que não come carne de vaca, coitadinha, a vaca tinha que estar andando aí pela natureza, tá? Não é isso. O que eu estou falando é que realmente é o nosso planeta. Então, a analogia que tem que ser feita é o seguinte, galera. Nave espacial. Nós estamos viajando no espaço, a Terra é a nossa nave espacial, nave-mãe. E a única coisa que mantém a gente vivo aqui é o nosso planeta. A atmosfera, os cinturões de radiação de Van Halen, que nos protegem de raios cósmicos, essas coisas. Tá? Então, nós estamos destruindo a nave, nós estamos poluindo a nave. Vocês nunca vão ver um astronauta que está numa nave pequenininha ficar jogando cocô e xixi dentro da nave, tá? Jogando lixo, acabando com o oxigênio dele respirar, porque ele sabe que aquilo tudo ali é finito. Mas nós, como vivemos numa nave grandona, a gente acha que aqui é infinito. Os recursos da Terra, do nosso planeta, eles são infinitos. E não são. Mais cedo ou mais tarde, a mãe natureza vai cobrar. Tá? Vai vir praga, doença, vai vir uma nova
era glacial, tem que, de vez em quando, fazer um expurgo da galera que mora aqui, porque os animais, eles também poluem. Todo peidinho lá que um ilhama daquele solta, joga uma quantidade de gás de efeito estufa na atmosfera, mas é ínfimo. Agora, nós que poluímos com queima de combustíveis fósseis, nucleares, etc. Tá? Então, é assim que tem que se pensar. Tá? Nós temos também, nessa lei, medidas despenalizadoras. No artigo 27 da lei, vocês vão ver assim, ó, nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, prevista lá no artigo 76 da 9.099, somente poderá ser formulada desde que tenha a prévia composição do dano ambiental. Aí eu pergunto, como, conforme eu falei, vai ter composição do dano ambiental? Se tu parar para pensar, nunca mais aquele bioma vai ser igual. Pelo menos não em um tempo assim nosso, de uma geração. Vocês acham que lá Brumadinho, logo aquilo vai estar tudo bonitinho? Não. Vai nascer árvore, porque a vegetação vai ocupar espaço, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, essa composição de dano ambiental é meio conversa de boitatá, entendeu? Mas está previsto na lei. E aí, tem suspensão condicional do processo, tá? Bom, uma coisa que eu tenho que falar, antes de ficar lendo lá os artigos, é com relação à perícia, tá? No artigo 19 da lei, diz que a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Ou seja, teve lá uma ação civil, produziu-se uma perícia. Essa perícia vai ser aproveitada no processo criminal, desde que dê-se oportunidade do réu contraditar, discordar ou não daquilo, tá? Vem lá a apreensão de bens, tem o artigo 25, que trata da apreensão de bens, tá? Aí nós já vimos agora recentemente essa questão. O IBAMA, fazendo operação, apreende, por exemplo, equipamento, tá? E, às vezes, não dá para levar embora, estavam destruindo. Tá? Aí veio aí a nova gestão ambiental e falou que não pode. Tá? Deixa o equipamento, já que não pode levar. Não sei se vocês sabem como é que, a maioria das vezes, eles derrubam as florestas. Eles pegam tratores de esteira, põem uma corrente grossa num trator e no outro, se arrastando, derrubando as árvores. Aí abre uma clareira, dali começa a exploração. Tá? Então, a lei, ela pode dizer que sim. A lei, ela tem também aspectos processuais. Ela fala de perícia, fala de como vai ser a fixação da sentença, o valor do dano, etc. Tá? Depois nós vamos começar aos crimes propriamente dito. Começa lá com caça, entendeu? E etc. E a gente vai abordar isso na próxima aula, os crimes. Hoje, o que eu queria é atrair a atenção de vocês para esse tema, tá? E, por exemplo, a região de Campo Grande e adjacências, Itaguaí e Seropédica, é uma região que, se a lei fosse cumprida, daria muito emprego para o pessoal que trabalha com essa parte de licenciamento ambiental, inclusive profissionais do direito, tá? Em conseguir
as licenças ambientais, tá? Dentro da lei. Eu falei para vocês antes, tem o estudo do impacto ambiental. Tá? Aí é feito um estudo e vai ver tudo aquilo que eu falei, impacto social, médico, de segurança pública, etc. Tá? Aí depois vai ser elaborado, em cima daquele estudo, um RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. O que vai acontecer de impacto? Aí, com isso, se discute as medidas de salvaguarda para serem aplicadas àquela planta que vai operar ali alguma coisa, tá? Seja extração mineral, seja desmatar para criação de gado, alguma coisa assim. E aí tem várias licenças, tá? Tem licença de construção, licença de operação. Tu ganha uma licença para construir, mas não pode operar. Depois vai se verificar se está tudo ok para você ganhar uma licença de operação. E durante a operação, tem fiscalizações periódicas para ver se aquelas salvaguardas estão sendo respeitadas. Gente. E aí vem multa, vem a atuação do poder público. Um dos fatores também que nós temos que levar em consideração é a divisão de competências com relação ao meio ambiente. Nós temos competências da União, dos estados e dos municípios. Tá? Tem competências que são exclusivas de um determinado ente, como mineração da União. Mas tem competências que são concorrentes, elas são divididas. Tá? Na minha opinião, e na de diversos autores de direito ambiental, o ente federativo que teria que ser o mais importante no licenciamento ambiental é o município. Porque, na verdade, a planta de produção, seja uma usina, alguma coisa dessa natureza, está no município, gente. Ela é criada, a base física dela é o município. Então, o município é que vai sofrer as consequências de uma poluição, desequilíbrio ecológico. Tá? Mas aí o município, por sua vez, por ser o ente federativo mais interessado, ele, por ser mais interessado, é o menos capaz. Por quê? Vocês acham que lá em Brumadinho, a prefeitura não sabia do risco, do que acontecia lá, o Estado não sabia. Aí para perguntar, quantos milhões em impostos devia gerar lá para o município e para o Estado de Minas? Qual a quantidade de empregos, diretos e indiretos? Então, o prefeito quer o quê, gente? O prefeito quer geração de impostos, porque ele não produz nada, ele vive do imposto alheio, do dinheiro alheio. A prefeitura, ela depende de quê? De que alguém trabalhe. Professor? Por não. Fala. Boa noite. Mas a primeira coisa que o MP fez foi isso. Ele multou a empresa num valor da arrecadação que o município tinha. Fez uma média, né? Para eles pagarem essa multa, porque o município dependia da arrecadação. Mas em que isso evitou o problema e que resolveu? Nada. É o que eu estou falando. Nada. Continua o problema lá. É um bem irreparável perdido. Não estou só falando a quantidade de vítimas. Tá? Aquilo está uma loucura. E eu vou contar uma história para vocês, pertinho aqui de Campo Grande. Vocês vão ficar... Quem não sabe vai ficar estarrecido. Tá? Então, essas competências, gente, tem que ser levadas a sério. Porque o prefeito está preocupado em arrecadar imposto e gerar emprego. Então, ele vai pegar e vai permitir. Tá? Tem audiência pública para licenciamento ambiental. Pergunta se alguém vai. A população. Não vai ninguém. Tá? É obrigatório. Uma das etapas é a audiência pública. Para vocês terem uma ideia, na Ilha da Madeira, existiu lá uma empresa, a Ingá. Era uma empresa que produzia metais, né, especiais, como zinco e tudo. E para a produção desse material vinha minério
e lá eles processavam para criar, por exemplo, o zinco, tá? E o refúgio dessa produção, eles botavam lá para decantar, que é tudo misturado com água, ficava decantando em piscinas de decantação, parecido com Brumadinho, tá? E aquilo foi gerando pilhas, pilhas e pilhas. Só que quem conhece a Ilha da Madeira sabe que ali pertinho da Ingá tem igarapés que vão dar em mangue que vai dar no mar. Tá? E o que aconteceu com a Ingá? Faliu. Faliu, acabou a empresa, o que sobrou lá? Além de um passivo trabalhista que a galera que trabalhou não recebeu, que faliu, tá? Tem lá um passivo ambiental, que toda vez que chove aumenta o nível daquelas piscinas de decantação, tá? E a qualquer momento pode ter um rompimento, igual aconteceu lá em Brumadinho, e contaminar, porque são materiais pesados, são metais pesados, todo o ecossistema. Tá? Isso há pouco tempo, quando a Marinha começou a fazer lá a base de submarinos de Itaguaí, e também a fábrica de submarinos, a Marinha, uma das coisas que fez, junto com a empreiteira lá, foi limpar ao máximo, tá? Aquela área onde está sendo empreendimento. Mas não é porque a Marinha também seja boazinha, não. Tá? É porque ia prejudicar a operação dela. Tá? E eles limparam a quantidade de material tóxico, tá? Que foi retirado de lá. Agora, o problema maior continua. Está lá pilhas de material que a qualquer momento pode se romper e ir para o mar de uma vez só. Tá? E tem gente. E esse tipo de material causa, por exemplo, câncer, tá? E outras doenças. Semelhante lá ao que acontece em Caxias, na Cidade dos Meninos, que era uma produção da Bayer de pó de broca. Eu esqueci agora o nome técnico, mas é o pó de broca. Era um inseticida. Ficou lá, fecharam a fábrica, aquilo ficou lá e a galera foi morar lá, no meio de uma coisa que dá câncer, tá? E outras doenças hepáticas, renais. Tá? Então, isso, como é que tu vai reparar isso? Vai adiantar multar? Uma geração inteira com doença, com câncer, por causa disso? Esse é o problema. Bom, gente, na aula que vem, eu vou passar para a parte dos crimes. Tá? E aí nós vamos só ler, porque não é complicado, não. Tá? Agora, o que eu queria que vocês entendessem é essa complexidade do tema. E é necessário que vocês leiam a partir do artigo 1º da lei, para quando chegar na parte de crimes, a gente só lê o crime em si, explicar. Tá? Mas vocês têm que entender toda essa conjuntura onde a lei está inserida. Tá? A lei ela é muito complexa e muito boa. Tá? Mas o Brasil já está falando em mudar, tá? Porque o governo, por exemplo, se elegeu numa esteira de acabar com a burocracia. Tá? O que eles falam que é burocracia? É ter que ter estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, reunião com a comunidade para poder instalar uma planta poluidora, possivelmente poluidora. Isso não é burocracia, é uma necessidade. Tá? Então vem lá, o ministro fala que aproveita a pandemia para passar boiada. Isso não pode, gente. Também não é dizer não, ficar vivendo também naquele não vamos fazer nada, deixa o país do jeito que está, não vão fazer mais indústria, não. Também não, porque nós temos necessidade já estamos com mais de 210 milhões de habitantes, nós temos que aumentar a produção agrícola, agropecuária, né? Tanto agrícola como de animais,
temos que melhorar a produção de energia, produção de bens duráveis para a população. O grande desafio é como fazer isso e poluir o menos possível. Tá? Esse é o problema. Teu produto acaba perdendo competitividade. Por exemplo, a China. A China, a matriz energética dela ainda é basicamente a base de carvão. Eles queimam o carvão para gerar energia. O Brasil, pelo menos, grande parte da nossa matriz energética é hidráulica, é energia potencial. A água fica lá em cima, cai e move uma turbina. Itaipu, gente. Tá? Então, é dentro desse contexto que a gente tem que estudar o direito ambiental, entendeu? E esses crimes. Então, gente, vocês vão ver, por exemplo, que a lei prevê o caso, é proibido caçar, mas aquela pessoa que caça um animal para a sua subsistência e da sua família não vai ser punido, porque ele, na verdade, está ali no exercício regular de direito, tem que comer. É um candango, mora no meio do mato e tem que comer alguma coisa, né? Então, o que não é permitido aqui é a caça esportiva, né? Igual tu vê aí em alguns países, né? Civilizados, que caça raposa, caça essas coisas. Bom, outra coisa que eu queria falar de uma maneira geral, tá? Mas depois eu falo. A respeito, então, dessa responsabilização do poluidor, tá? Nós temos lá a figura da pessoa que vai poluir e paga para isso. Às vezes, que nem eu contei a história da Petrobras, ele sabe que está poluindo e paga para poder poluir para ganhar dinheiro. Tá? E temos visões dentro da lei que, por exemplo, quem financia uma planta potencialmente poluidora também é responsável. Então, eu sou banqueiro, não tem nada a ver com fabricar telha de zinco. Mas quando eu financio a fábrica que o empresário quer montar, eu passo a ser responsável pelo resultado daquilo. Tá? Tem que ter responsabilidade quando liberar a verba para a construção de empresa. É isso que vocês têm que entender. Então, o tempo, por exemplo, que um trabalhador brasileiro, passa dentro de uma condução, de um trem, de um ônibus, para ir trabalhar, gente. O arranjo da nossa cidade deveriam ser de tal maneira dividido. O normal que seria bairro residencial, bairro industrial, bairro comercial e corredores de transporte. No Rio é uma zona, entendeu? É tudo misturado. Então, tu tem uma Avenida Brasil caótica que faz parte do meio ambiente a qualidade de vida do ser humano. Tá? Então, um trabalhador que pega um trem cheio, lotado, em Santa Cruz, vai até a Central do Brasil. Lá pega um ônibus para ir trabalhar na Zona Sul, ou o metrô. Tá? O tempo que essa pessoa fica dentro da condução, perdendo para ir para voltar, ele tem problemas de... a competitividade dele, a mão de obra dele, assim, a produtividade, aliás, diminui. Então, ele vai levar mais tempo trabalhando, vai ter que ter mais operário trabalhando para fazer a mesma coisa que um operário descansado faria. Então, vai duplicar, gente, a quantidade de energia, duplicar o tempo, a quantidade de pessoas. Tudo isso vai impactar o meio ambiente. Tem estudo sobre isso tudo. Então, nesse primeiro encontro, o que eu queria pedir a vocês é que isso não vai cair em prova, mas a gente vai tratar de crime. Mas quem se interessar, procure ver sobre isso, que é muito interessante, não só para a vida profissional de vocês, mas até, às vezes, para vocês poderem fazer um trabalho
tá? Um TCC, tá? Um TCC para conclusão do curso. Porque eu já vi muito TCC lidando com o meio ambiente na faculdade, mas raríssimos. Só os meus alunos, 2 ou 3, que eu orientei, que fizeram um TCC falando do mais importante, que é a prevenção do dano ambiental. Porque a maioria trata não da prevenção, mas da responsabilização. É aquilo que eu falei. Já aconteceu o dano, não vai reparar plenamente, só vai prender alguém, se prender, vai ter uma indenização pecuniária, uma multa, tá? Mas o dano em si, os malefícios, não serão reparados. Então, eu acho que a pesquisa mais importante não é no âmbito de ressarcimento do prejuízo ambiental, e sim da prevenção do dano ambiental, entenderam, gente? Bom, por hoje, eu vou ficar por aqui, tá? Que eu não aguento mais falar. Aula que vem, gente, nós vamos tratar só dos crimes, tá? E é só pegar a lei e ler o que tiver que falar. Alguma coisa, eu vou falar a mais, mas vocês vão anotar os crimes. E eu não esqueci do que eu prometi, tá? É que eu estou com muita dificuldade para poder tratar das questões, são turmas daqui, da PM, eu estou tendo que fazer várias questões, mas eu vou disponibilizar aí umas questões, e aquilo que eu falei, tá? Várias questões, e dessas questões, na nossa N2, de 5 questões, pelo menos 3 vai estar igual, tá? As outras 2 parecidas, tá? E aí, se alguém for mal na prova, me perdoe, eu não posso fazer nada, eu estou fazendo o máximo, tá legal? Vai ser assim, então. Falou? Seu representante de turma, vou terminar aqui, falou? E cuide do rebanho, tá? Tchau, tchau. Fechou, professor. Tá legal? Tranquilo. Falou, um abração. Até a próxima. Até a próxima.